Ligações perigosas. Exército negociou com traficantes do Rio de Janeiro devolução de armas roubadas de quartel. Antes tarde do que nunca. Promotor que denunciou Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo agora reconhece que errou. Tudo em família. Javier Milei nomeia a própria irmã para o governo. E o mico de Bolsonaro na posse do hermano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também você que nos acompanha pelo canal Com Brasil, uma rede de televisão comunitária disponível em alguns canais de TV por assinatura. Muito boa noite também para o meu Chico Pinheiro, o meu querido cidadão Belo Horizontino. Agora cidadão de Belo Horizonte, né? Nomeado. E eu disse. É isso? Verdade, eu não nasci em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte nasceu em mim, porque eu fiquei lá. Isso é muito bonito, né? Desde a hora que eu nasci até praticamente, né, com 2 meses de idade, até os 38 anos. Então vamos tocando a vida. Belo Horizonte nasceu em mim, eu cultivo BH até o fim da minha vida, né? Tenho marcas indeléveis dessa cidade e do seu povo. É isso. É Belo Horizontino, assim, coragem. No sangue. Coragem, que hoje é segunda-feira. Exatamente. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Não parece, gente, mas o ano finalmente está acabando. A gente teve posse de Javier Milei ontem. A gente vai, claro, falar sobre tudo isso. O que vem por aí nesses próximos 4 anos? A gente acha, né, que vai durar 4 anos. Vamos ver. A gente vai falar a respeito de tudo isso, análises, qual que vai ser essa composição de governo, ministérios enxutos, também a respeito da mina, né, de parte da mina da Braskem, que também já começou, né, afundou. Chegamos, infelizmente, nesse ponto, mas a gente vai abrir o programa falando sobre outro assunto muito importante aqui para nós, né, Chico Pinheiro? É o assunto da situação nas ruas do Brasil, situação social, né? Nós temos alguns dados aqui. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, olha, em 2013, estudo do IPEA, tínhamos 21.934 pessoas morando nas ruas. Em 2013, 21 mil. 10 anos depois, 2023, 227 mil até agosto. Até agosto. Quer dizer, multiplica por 10 o que tinha, né? Decuplicou o número de moradores em situação de rua. E quem são esses irmãos que estão nas ruas das nossas cidades, principalmente das metrópoles como São Paulo? Pra você ter uma ideia, só São Paulo tem quase 60 mil, 59 mil pessoas nas ruas. A maioria, pardos, 51%, pretos, 18%. Se você somar isso aqui, dá 69%. Quer dizer, 2/3 das pessoas que estão na rua são afrodescendentes nítidos, legítimos. Quer dizer, a escravidão no Brasil não acabou, viu, Gabi? Infelizmente não acabou, né? Porque essa é uma situação semelhante à de escravidão. O IPEA pesquisou por que essas pessoas vão para as ruas, por que essas pessoas vivem nas ruas. Por fome, insegurança alimentar, por desemprego, por falta de moradia. A pessoa fica desempregada, não tem como pagar aluguel e vai para a rua e leva a família inteira. Às vezes passando no centro, tanto aqui, onde a gente vê essas cabanas, né, como no Rio de Janeiro, no centro da cidade, eu tenho visto famílias inteiras, pai, mãe, filhos nas ruas. Ele não tem emprego, ele está desempregado, ele perdeu o barraco, já morava precariamente, foi para a rua. Por causa de conflitos familiares, brigas, problemas de saúde, principalmente saúde mental, que leva muita gente para as ruas. E problemas de saúde também
a dependência de drogas, né, que leva muita gente. E a rua se torna, então, um lugar muito perigoso. Perigoso para você, Gabi, que passa pela rua, e muito mais perigoso ainda para quem está lá, para as famílias que lá estão. Porque elas não só são vítimas, né, de drogados, mesmo marginais, com muita maldade cometida. Quantas vezes nós já vimos falar de agressão a moradores em situação de rua? Uma hora é batendo com pauladas ou violência que estão expostos de autoridades. Autoridades que acham que devem acabar com isso. Então, se o sujeito mora na rua aqui em São Paulo, né, a prefeitura manda jogar jato de água fria no inverno para tirar a pessoa de lá. Mas não tem a responsabilidade de recompor o mínimo de condições para que essa pessoa possa ter uma vida digna. O mínimo de condições é o quê? Ter uma moradia, ter um lugar qualquer para morar. Não são esses abrigos cheios de restrições para eles, mas um lugar para morar, ter uma possibilidade de emprego, né, e ter uma assistência social decente. Por isso, hoje foi lançado o Plano Nacional Ruas Visíveis. Hoje foi lançado esse plano, comemorando também os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quer dizer, uma declaração fundamental dos direitos humanos, fundamental porque ela diz que todo ser humano tem direito à alimentação, à moradia, à dignidade. E nós convivemos com isso como se fosse normal, né? O presidente Lula lançou esse plano que vai envolver 982 milhões de reais, quer dizer, quase 1 bilhão. Recursos que serão passados a estados, a prefeituras, para que haja assistência social, para que haja alimentação, para que haja saúde e para que haja habitação. O presidente disse, ao lado do ministro Silvio Almeida, né, que a prioridade será a habitação para essas pessoas e todos terão direito à casa. Lá estava, nesse momento importante, esta figura emblemática no Brasil inteiro, né, uma versão paulistana de São Francisco de Assis, que é o padre Júlio Lancelotti. Hoje o presidente regulamentou o decreto Padre Júlio Lancelotti. Decreto que proíbe a construção da arquitetura hostil. O que é isso? Né? Essas coisas que prefeituras, né, que só pensam na elite fazem. Obstáculos para impedir que moradores pobres que estão em situação de rua se instalem debaixo de viadutos, sem dar outra opção para eles. Esses moradores, claro, sem a guerra, mas vivem em situação pior do que viviam antes da guerra a população da faixa de Gaza. Vivem em péssimas condições. E aí você vê, às vezes, bancos fazendo isso aqui, ó, aporofobia. Padre Júlio fala muito em aporofobia, né? Aporofobia, quer dizer, a raiva e o medo dos pobres. Olha aí, bancos, tá vendo? Fazendo isso aqui para ninguém sentar aqui, ó, lojas, né? E são os grandes bancos, sim, Bradesco, Itaú, Santander, foram denunciados porque faziam isso para as pessoas não ficarem lá perto. Na rodoviária de Taubaté fizeram isso aqui, sabe para quê? Para ninguém dormir aí. Olha o Santander. Mas o Santander tinha esses obstáculos, depois de denunciado, retirou. Retirou, olha lá. Estava assim, para ninguém sentar ali. Depois melhorou. Ora, se os lucros que esses bancos têm foram 100 bilhões de lucro registrado recentemente, aí o Bradesco, se o lucro deles fosse destinado um pouquinho só para melhorar as condições de quem está nas ruas, não precisava fazer isso. Mas é mais fácil, né? É mais fácil banir, enxotar essas pessoas como se fossem lixo. Hoje, nessa solenidade em Brasília, o padre Júlio falou sobre isso. Vamos ouvir, vamos ver. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto.
Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende, e o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente, ele pensa em nós, nos ama e nos defende. Olha, essa lei, estava ali também o ministro Silvio de Almeida, né, dos Direitos Humanos, essa lei Padre Júlio Lancelotti, que combate a aporofobia, que denuncia e manda que o Estado destrua qualquer forma de arquitetura hostil a quem mora na rua, como esses pinos, essas coisas grotescas para as pessoas da rua não se sentirem minimamente, né, acolhidas na cidade, confortáveis. Essa lei, Gabi, ela foi aprovada pelo Congresso, mas foi vetada pelo então desgoverno do inelegível Jair Bolsonaro. Vetou a lei. Não, esse negócio de arquitetura hostil não tem nada disso e tal. Só que o próprio Congresso derrubou o veto de Bolsonaro, então agora a lei vale. Essa lei teve também um apoio muito grande no Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que está ali nessa solenidade ao lado do presidente Lula. Motivo pelo qual a extrema-direita fascistoide, essa extrema-direita nojenta do Brasil, né, ameaça a vida do Padre Júlio e diz que o ministro Alexandre de Moraes está aí porque ele é do PT, ele é do Lula. Não, ele é dos brasileiros. Porque 70% das pessoas pobres, negras, 70% é a cota dos moradores de rua nessa situação. Então é isso aí. Agora, a gente se assusta muito quando a violência que essas pessoas estão expostas todos os dias, porque elas passam a maior violência, nos atinge. Como atingiu agora, no fim de semana, a deputada Tabata Amaral. Eu queria falar rapidinho sobre isso aqui. Olha, a deputada Tabata Amaral está com o lábio ferido. Ela estava no bairro da Bela Vista, ali perto do Bexiga, num carro, no banco de trás. Tinha ido a uma reunião no Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Quando saiu, um homem veio, deu um soco no vidro do carro e ela acabou sendo ferida. O soco não atingiu a deputada Tabata Amaral, mas atingiu o vidro do carro e os estilhaços cortaram o lábio. E ela disse: nunca me senti tão insegura na minha cidade. Quer dizer, esse é o ponto em que a situação desses 200 mil moradores em situação de rua vivem e que, às vezes, um ou outro caso nos atinge. E aí a gente se assusta. A deputada tem toda a razão de se assustar, dizer que está insegura. Estamos inseguros todos. Nós... Os relatos são muito comuns, né? Nós e quem está nas ruas, né? Quem está nas ruas está mais inseguro ainda. Que segurança tem? Quem defende? A quem se queixar? Não é? Mas ela fez esse protesto contra a falta de segurança pública no Rio de Janeiro. Atenção, senhor governador de São Paulo. Atenção, senhor governador Tarcísio. Segurança pública não é baixar o cacete nas pessoas que estão na rua, não. Segurança pública, seu prefeito Ricardo Nunes, não é jogar água fria em quem está na rua. Segurança pública é cuidar dessas pessoas e proteger as pessoas que andam pela rua. As pessoas que passam de carro. Hoje São Paulo é recordista nacional de assaltos, pequenos assaltos para roubo de celular, para furtar celular, né? A gente está cansado de ver isso. Ninguém pode andar com celular na rua em São Paulo mais. Fora outras formas de violência. O Rio de Janeiro é outra.
né? O Rio de Janeiro agora tem os justiceiros, né, que vão fazer justiça com as próprias mãos, porque o Estado, tanto o Estado quanto o município, abandonaram toda essa situação à própria sorte e só aparecem para violência, não aparecem para prevenir, não aparecem para fiscalizar o que está acontecendo. Isso aqui é no Rio de Janeiro, são justiceiros, né? Um bando de trogloditas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Bom, secretário, hoje lincharam um homem na cidade. O secretário de Segurança no Rio de Janeiro, Vitor Santos, né, reconhece que isso é crime que eles estão fazendo e que não vai tolerar os justiceiros. Mas os justiceiros estão agindo nas ruas, aí o secretário, estão agindo nas ruas, né, e por trás dele estão as milícias também, que já fazem isso nas comunidades. Então é bom, secretário, ficar atento para não deixar que isso aconteça. E São Paulo siga o mesmo caminho. Agora, a deputada Tabata, só para terminar, ela denuncia a violência que sofreu, fala que se sentiu muito mal e, pasme você, tem um cara aqui que é candidato, ou diz pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que a gente conhece bem, é o homem dos agrotóxicos, das invasões de terra, das madeireiras. Boiada, né? Hein? Tem que passar a boiada, né? Vai passando a boiada. É o menino da porteira, né? O menino da porteira, chamado Ricardo Salles. Olha o que ele respondeu para sua colega deputada, porque ele também é deputado. Interessante ver os candidatos esquerdistas, e ele aqui se refere a Tabata, que nem é tão esquerdista assim, reclamando dos assaltos em São Paulo. Justamente eles que sempre defenderam bandidos e xingaram a polícia. Faz o L agora, para de fingimento e não enche a paciência. Ainda bem que ele usou a paciência, não disse não enche o saco, mas acho que o que Ricardo Salles gostaria de dizer que é bem a linguagem da gangue dele, do grupo dele. A deputada respondeu: lamentável um político transformar mais um caso de violência na cidade em debate ideológico. Que vergonha. Mas é uma vergonha porque ele é deputado, né, e ele nem demonstra solidariedade à sua colega deputada. A sua colega deputada que foi vítima da violência. É esse tipo de pensamento, de comportamento horroroso, fascista, xenofóbico, misógino, né? E esse pensamento ideológico, não é pensamento, né? Essa coisa horrorosa que representa Ricardo Salles, que quer exatamente ser prefeito de São Paulo. Imagine você. Aliás, queria até coisa mais do que isso, né? É esse cidadão branquinho, de olhos claros, que já mentiu no seu currículo que tinha um curso superior em Yale, na Universidade Americana, depois teve que voltar atrás, porque era mentira, né? É esse cara que quer governar São Paulo. E é esse cara que não respeita nem a sua colega deputada, não sabe nem demonstrar solidariedade e debocha. Faz o L agora, não me enche a paciência. Ora, isso é intolerável. Só que ele não é só ele. Ele representa um grupo que, curiosamente, começou a ascender ao poder exatamente quando tinha 20 e poucos mil moradores em situação de rua. Foi quando deram o golpe na presidenta Dilma Rousseff e esse grupo, então, emerge do lodo e começa a ocupar espaços e vai se consolidar no governo do inelegível, não sei mais, eu não vou falar mais nada, Jair Bolsonaro. Não vamos falar que ele passou vergonha ontem na gente. Vamos falar sobre isso também. Vamos nos divertir um pouco. Leandro Demore está conosco? Já está conosco. Vamos lá, Léo. Cadê ele aqui? Olha aí. Demore, boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Demore. Boa noite, Leandro. A gente vai falar, a gente não vai falar ainda do Bolsonaro na Argentina, claro, a gente vai falar a respeito de tudo isso aqui também, mas a gente vai começar falando do Exército, né? Olha só, vou explicar essa história aqui. O Exército e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil não surpreende tanto, né? Mas vamos lá. Negociaram...
O Exército, atenção, fazer um Forças grifo aí. Armadas. Negociaram com um integrante do Comando Vermelho a devolução daquelas 21 armas. Você lembra dessa história? Que foram roubadas lá da base do Exército em Barueri, no interior de São Paulo. Isso aconteceu em setembro desse ano. E essa negociação foi toda detalhada pelo inspetor Cristiano Gaspar Fernandes, que é da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, no dia 7 de novembro. Informações do nosso querido Guilherme Amado, reportagem do Metrópolis. Demore, a gente tem os detalhes a respeito dessa história, mas chama muito a atenção e a gente já imaginava que o Exército estava envolvido nessa história, né? Porque como é que você rouba 21 armas e não deixa sinal nenhum, né? Assim, é realmente inexplicável. Olha, Gabi, é muito bom quando aparecem reportagens como essa do Guilherme Amado, porque elas confirmam que a gente já sabia, né? Adianta pouco a gente saber e não poder provar, então por isso que a gente é muito cauteloso para fazer os comentários aqui, né? Sempre colocando os pontos importantes que a gente imagina, porque a gente falou sobre isso semana passada, inclusive sobre um outro caso aqui, né? Isso. O Chico até deu risada quando eu falei, é quase aquela história do o diabo não é o diabo porque é o diabo, né? Mas porque é velho, né, o Chico? A gente é meio velho nesse negócio, e a gente quando vê essas coisas acontecerem, né, meu caro Chico? A gente olha e fala, isso aí eu já sei o que é, isso aí não tem jeito de não ser o que eu acho que é. E a reportagem confirma, quer dizer, as armas foram subtraídas do quartel, obviamente houve militares lá que fizeram isso, fizeram parte disso, e quando elas foram devolvidas, eu cheguei a comentar no Desperta SL, inclusive, quando uma parte das armas foram encontradas, na verdade, eu comentei, isso aí tá com cara de ser, atenção, devolução do cara que comprou o negócio na internet, na Amazon, né, e o negócio veio estragado. Pouco tempo depois, Gabi, saiu a notícia de que as armas que tinham sido encontradas, entre aspas, pela polícia no Rio de Janeiro, estavam estragadas, de fato. Ou seja, os caras roubaram, né? Tinha umas armas lá que não funcionavam, não estavam muito boas e tal. E aí, para evitar uma pressão maior, porque, claro, nesse momento a polícia do Rio de Janeiro funciona muito na base da inteligência paralela, se é que vocês me entendem, né? Os caras, todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde é que estão as gangues que roubam arma, que rouba banco, que faz assalto a caminhão de carga, que faz tráfico de drogas, milícias. Então, quando some um arsenal como esse, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já imagina que isso aqui deve estar ali ou lá. Né, alguns lugares, deve estar na mão do fulano, do ciclano ou do beltrano. E aí, por acaso, as armas que foram encontradas, na verdade, elas foram devolvidas, a gente descobriu depois, né, foram devolvidas, elas de fato foram deixadas em um lugar para serem encontrados. Teve uma ligação que foi feita para a polícia, dizendo, olha, tá em tal lugar, se vocês forem lá, vocês vão achar. Aí chegaram lá descobrindo que as armas estavam estragadas, né? Então essas aí, aparentemente, não tinham muita serventia para o crime, né, o Gabi? E aí agora a gente descobre, claro, mais isso, era impossível que fosse diferente. Isso é um recado, inclusive, um alerta. A gente tem uma questão de segurança pública no Brasil muito grave, muito séria, histórica, ela não começou ontem, ela não vai acabar amanhã, é uma questão muito importante para ser debatida, resolvida, e o atual governo, né, do PT, está tentando mostrar para a sociedade que está fazendo algum combate à criminalidade preocupado com a segurança pública. Em parte, tem uma parte muito importante desses movimentos que foram feitos principalmente pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, que ao invés de você buscar o traficantezinho lá, o cara que está lá na boca, prender a molecada, o Falcão, né, que é um moleque que fica lá olhando para ver se tem a polícia, o aviãozinho e tal, tem um combate bem importante mesmo, que isso é estudado em qualquer lugar do mundo em relação às organizações criminosas, que é em relação ao fluxo do dinheiro. Então está tendo uma busca pelo fluxo do dinheiro. Na semana passada a gente deu aqui uma operação também da Polícia Federal de 2 anos e meio de investigação que identificou 42 mil armas sendo traficadas no Brasil, vindas do exterior, da Croácia, da República Tcheca, de outros países, passando pelo Paraguai, um fluxo de dinheiro de 1,2 bilhão de reais, e de fato é assim que se faz o combate. Agora, por outro lado, me preocupa um pouco, só para fechar o raciocínio aqui, que é você achar que você vai resolver criminalidade urbana no Brasil apostando na polícia. Você não vai conseguir isso, porque parte importante das polícias estão corrompidas e comprometidas e associadas ao crime organizado. No Rio de Janeiro isso é notório. Nós vimos na semana passada mais uma notícia sobre o caso Marielle. Nós trouxemos aqui, comentamos inclusive na terça-feira, o novo secretário de Segurança dizendo que talvez não se chegue à conclusão do crime em relação a Marielle e o Anderson. Por quê? Porque isso é um castelo de cartas.
Quando você vai investigando, você chega no nome do Rony Lessa. Aí o Rony Lessa tem relação com a família Bolsonaro. Aí você chega no Capitão Adriano. Aí o Capitão Adriano, a mãe e a irmã trabalhavam no gabinete do Flávio. Aí o Capitão Adriano foi homenageado pelo Eduardo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então é um imenso castelo de cartas que não interessa a ninguém, a pouquíssimos policiais, mexer nisso porque envolve banda podre enorme da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então isso aqui, que o Guilherme Amado está noticiando hoje, é apenas mais um exemplo ilustrativo, não será o primeiro e nem será o último. Eu não sei se o pessoal reparou nas imagens enquanto o Demori estava explicando, mas a gente não está falando de qualquer arma, a gente está falando de fuzis imensos. Por isso que a gente não está falando que eu comentei aqui que não é fácil fazer o roubo dessas armas, gente. Olha só o arsenal que foi roubado. Tem arma aí que pesa 42 quilos. Exato, peso de um ser humano. mais de um homem para carregar. E é capaz de derrubar aviões e helicópteros. Exatamente. Quer dizer, esse tipo de arma que foi parar nas mãos de bandidos, né, provavelmente traficantes e também milicianos, atenção, milicianos, né, com aquela facilitação de Bolsonaro para a liberação de porte e aquisição de armas. Depois os caras conseguem essas armas, porque são CACs ou não sei o quê, e depois distribuem para os bandidos de estimação dessa turma, né? É isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Agora, Demori, é muito grave você ter uma instituição como o Exército Brasileiro negociando com bandidos. Meu amigo, com bandidos não se negocia, não é? Uma coisa séria, uma instituição como o Exército não pode negociar com bandido, não. Seja eficiente, primeiro não deixe as armas saírem do quartel para parar na mão de bandido. Depois sejam eficientes, descubram onde estão, vai lá e busca. Não é negociar com bandido para recuperar, né? Isso é uma vergonha, mais uma mancha para o Exército Brasileiro. Abri um parênteses aqui para você responder também, Demori, sobre o quanto é ridícula a fiscalização dessas armas no Brasil, né? Quer dizer, a gente coloca chip em um monte de dispositivo e não consegue fazer um monitoramento de armas que são utilizadas por autoridades e que, gente, deveriam ser monitoradas. É básico e não é caro. Naqueles decretos armamentistas de Bolsonaro, né, o Exército deixou de ter responsabilidade de monitorar armas, a Polícia Federal, quer dizer, ele tirou tudo isso para facilitar mesmo a circulação. Olha, eu estava assistindo na Globoplay, né, o Vale, você acha que você citou aí o seriado Vale, que está escrito. E você vê como é que desde o começo, desde o jogo do bicho, as milícias vão se formando na cidade do Rio de Janeiro, que é um pouco o retrato da violência urbana no Brasil. Vão se organizando, né, se infiltrando no Estado e conseguem, inclusive, de dentro delas, você citou Rony Lessa, Adriano da Nóbrega, Fabrício Queiroz, de dentro desse organismo criminoso das milícias, emergir senador, deputado federal e até um presidente da República, né, que eu não estou dizendo que é miliciano, mas que tem ligações históricas com milicianos do escritório de assassinatos, chamado escritório do crime de assassinatos. É isso. Isso. A gente pode falar tranquilamente que eles têm relações, porque eles têm relações documentadas, né, o Chico? Eu acho que o Bolsonaro não teria nem coragem para entrar numa milícia, esse é o grande ponto, né, para início de história. Agora, uma coisa importante, Chico, o fluxo de munição, equipamento para carregar a munição e também armamento, ele é muito, muito, muito importante, muito crucial para uma sociedade como a brasileira, que tem o crime organizado que nós temos. Então, você falou muito bem aí, nós temos vários mecanismos de controle que poderiam ser possíveis, a Gabi falou também, né, impossível, né, você não conseguir controlar. Gente, tem chip hoje para você controlar gado. Você controla boi, você sabe onde é que o boi tá, o número do boi, o nome da picanha, né? Você dá um nome para picanha, se você quiser. Então vamos lá, isso pode ser controlado. Mas nós temos várias coisas que foram feitas nos últimos anos, coisas importantes que foram deixadas de fazer e coisas importantes que foram feitas. Coisas importantes que foram deixadas de fazer. Há uma luta constante de parte da sociedade civil, e aí cito o Instituto Sou da Paz e outros, para você diminuir o lote das munições no Brasil. O lote da munição no Brasil hoje, para você ter uma ideia, para a gente lembrar, a munição de lote UZZ, que foi usada para assassinar Marielle e o Anderson, tinha sido desviada da Polícia Federal. Exato. Aí você vai lá,
Né, Gabi? Você lembra muito bem disso, vocês deram muitas matérias em relação a isso, né? Você participou de investigações também, cobriram muito isso no UOL na época, né? Com o Flávio, que hoje está lá no Intercept, né? Com o time de investigação lá. E aí você vai ver, bom, tudo bem, é o lote que saiu da Polícia Federal. Opa, então nós vamos pegar para qual delegacia, a superintendência da Polícia Federal foi, e a gente vai descobrir. Não, o lote tinha, sei lá, 500 mil munições unitárias. Você nunca vai descobrir. Há uma briga muito grande para lotear uma parte menor das munições no Brasil, nunca é levado adiante, porque não é de interesse de vários grupos de poder legais e ilegais. E aí eu tô falando assim, desde Companhia Brasileira de Cartuchos, até Taurus, que tem ações na Bolsa de Valores, até o Comando Vermelho, o PCC e as milícias. Todo mundo nisso aí tem interesses legais ou ilegais. Não estou falando que a Taurus participa de milícia, nada disso. Mas a Taurus não quer. A CBC não quer diminuir os lotes. Agora vocês imaginem fazer um exemplo aqui. Se você comprar 1 litro de leite no supermercado, você chega em casa, toma e passa mal. Aí o seu vizinho comprou o mesmo leite, na mesma marca, chega em casa, toma e passa mal. Imediatamente o Ministério da Pecuária, o MAPA, né, ele vai atrás do lote. Como os lotes são reduzidos, eles retiram de circulação o lote daquele leite, para que mais pessoas não passem mal, não vão ao hospital, eventualmente não entrem em óbito. Vocês imaginem se um lote de leite no Brasil hoje tivesse 1 milhão de litros de leite. Você não ia conseguir rastrear nunca. Você ia ter que tirar todo o leite do mercado de uma região inteira. Então é por isso que os lotes são reduzidos. Isso é uma coisa que nunca, esse assunto nunca quis ser enfrentado no Brasil. Essa é a grande verdade. Outra coisa importante, Chico e Gabi, o Bolsonaro, ele editou 4 decretos de armas em fevereiro de 2019, no meio do carnaval, do primeiro ano da presidência dele. Esses decretos de armas liberaram para a população civil uma série de acesso a armamentos que não eram permitidos antes, inclusive o fuzil T4 vendido pela Taurus. As ações da Taurus dispararam durante o governo Bolsonaro, não foi por acaso, porque começou a vender mais produto, né, Gabi? É assim que funciona o mercado. E, para além disso, como o Chico bem falou, o Exército, ele perdeu o protagonismo, que já fazia mais ou menos, né? Vamos combinar? Mas ele perdeu o protagonismo de ter que coordenar esse fluxo de armamentos e munições. E tem uma coisa importante que quase ninguém fala. A munição é uma coisa cara, é uma coisa que um atirador, se ele comprar 60 mil munições num ano, se ele for um atirador que ele vai toda hora no stand, ele vai gastar isso, vai gastar de fato. Se for um atirador esportivo, ele vai gastar 30, 40, 50, 60 mil munições por ano para praticar tiro esportivo, por exemplo. Estou falando das atividades legais, né? Aí o Bolsonaro, ele liberou através desses decretos, por exemplo, a importação de material e de maquinário para recarregar cartucho, porque é muito mais barato você recarregar cartucho, e o Exército não tinha mais obrigação de controlar. Até antes dos decretos do Bolsonaro, você tinha que importar um maquinário, que é um maquinário simples. O meu pai cresceu e viveu no interior, caçando, né, com espingarda de cartucho. A gente tinha um carregador em casa, por exemplo, nos anos 80, né? Isso hoje não é mais permitido, mas tinha lá o carregador de cartucho, você coloca o cartucho em cima de um negocinho assim, você coloca a pólvora, coloca o detonador embaixo, coloca o chumbo e aí fecha em cima e você gira uma manivelinha assim, ele desce, pum, tá carregado o cartucho. Qual a grande questão disso? 2 questões importantes. Primeiro, o Exército não tem mais obrigação de controlar a importação de carregadores de cartucho, que antes tinha. Então você pode liberar, você pode importar livremente, vai passar pela alfândega, você vai pagar imposto e o correio vai entregar na sua casa. Então nós não temos mais o controle de quem tem carregadores de cartucho hoje no Brasil, de bala, como se fala popularmente, né? E aí a segunda questão, que é o mais importante, a partir do momento em que você permite desse modo, desse safari da recarga, nem mesmo, Gabi, um lote reduzido de munição vai conseguir identificar, porque você compra uma munição, você gasta ela num stand de tiro, ou para matar um ser humano, ou para fazer um assalto a banco, você leva aquilo de volta para algum lugar, a pessoa recarrega e você pode usar aquilo indefinidamente até que a cápsula não esteja deteriorada e você não consiga mais usar. Então a gente vive num momento muito perigoso em relação ao fluxo de armamento no Brasil hoje. Delmori, vamos falar de Milei? Bora falar de Milei, gente. Porque, olha, claro, né, que extrema-direita assumindo o país aí dos nossos irmãos, né, o governo argentino, mas também a gente pode... Tem um pouquinho de humor, né? Acho que o extrema-direita ali não é bem extrema-direita, é alguma coisa do além, né? É o governo que se inspira num cachorro morto, mas vamos lá.
Vamos começar por essa história da irmã do Milei no governo, né? Porque, gente, olha só o que aconteceu, né? Ele anunciou de cara já hoje uma medida, revogou um decreto, na verdade, sobre nepotismo. Para quê? Para nomear a própria irmã dele para a Secretaria-Geral da Presidência da República, para um cargo no governo federal, né? A Karina Milei, então, assumiu esse posto de secretária-geral. Oficialmente, quem cuida desse cargo na Argentina é responsável por auxiliar o presidente, então, portanto, Javier Milei, na concepção das políticas públicas. E outra medida importante que foi anunciada, que eu já vou colocar aqui na roda para a gente começar a comentar, é essa história que o discurso neoliberal chama de enxugamento do Estado, né? Que é reduzir a quantidade de ministérios. Então, foi de 18 para 9. E o Demore já falou sobre isso no Desperta, né, Demore? Achei muito bom que você já colocou de cara. Isso é redução de políticas públicas na prática, né? Que é que a gente dá um nome, né? Enxugamento do Estado. Mas é isso na prática. É isso. Vamos começar falando da irmã, e depois disso, porque a irmã, esse Milei, disse várias vezes durante a campanha que ia combater o nepotismo, que isso é um absurdo e tal. Quer dizer, combater o nepotismo, mas mira, pero no mucho, né? Pero no mucho. La hermanita, não com a minha família, né? Com a minha família, não. Pero no mucho. O Milei falou muito da casta, né? O que foi usado em outros países do mundo, né? A extrema-direita ela está muito organizada no mundo todo há uns 10 anos, ela tem um léxico que é o mesmo léxico, né? Eles usam as mesmas palavras, não é por acaso, é um discurso unido, tanto é que os temas, quando são debatidos em vários países do mundo ao mesmo tempo, né? Você está falando de aborto na Itália, está falando de aborto no Brasil, está falando de aborto na Argentina, está falando de aborto na Hungria, na França, e ninguém sabe por quê. Bom, porque há uma coordenação em relação a isso, né? E aí o Milei, ele usou muito o Bolsonaro usava na época no Brasil, que era uma coisa que tinha sido importada do Olavo de Carvalho, o establishment. O Olavo falava o estamento burocrático, né? Na Argentina, o conceito é o mesmo, mas o Milei usava a palavra casta, né? Temos que tirar a casta, que paguem eles, né? Que lá paguem eles, né? Com essa cabeleira dele, será que a gente não entendeu mal? Ele não estava falando contra a caspa? Caspa? Pode ser, Chico, pode ser. Essa cabeleira dele, vai ver que a gente entendeu casta, que era a crítica dele, ele estava criticando mesmo, era caspa. Olha, se procurar bem ali é capaz de achar, Chico, porque ele é uma alma cebosa, né? E a caspa é um selinho, né? Então é possível, né? Não resisto, desculpem. E aí chega lá, não, imagina, chega lá, a piada sempre em primeiro lugar, Chico Pena. Mas aí chega lá, a primeira coisa que faz é tirar a casta dos outros e colocar a casta dele, né? É a primeira coisa. Outra coisa, enxugamento do Estado, né? Isso é um dogma neoliberal, isso é um dogma que está em vigência no mundo aí desde o pós-guerra, com o seu grande auge a partir dos anos 70, 80, 90, Margaret Thatcher, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Esse dogma, que é um dogma, uma ideologia, né? Isso não é uma força da natureza, nem foi Moisés que trouxe do monte, né? Junto com as tábuas da lei. Então, isso é uma invenção humana. E aí, o Milei, ele tem o dogma neoliberal. Então, o dogma que ele apresenta, primeiro, é uma maquiagem já para mostrar que está enxugando a máquina, né? E aí ele diminui o número de ministérios. Vamos lembrar quem fez isso? Bolsonaro no Brasil, lembram também? Diminuiu o número de ministérios, falou que ia ficar só com não sei quantos, depois teve que criar mais alguns, deu uma desculpa furada que não ia criar, mas criou, né? Agora, acabou com coisas importantes. Eu vou lembrar o que aconteceu no Brasil. Nós não tínhamos Ministério da Cultura, nós tínhamos só uma Secretaria Especial da Cultura. Nós não tínhamos Ministério do Esporte, né? E vários outros. Então, por exemplo, o Ministério da Cultura na Argentina, o Milei acabou hoje com o Ministério da Cultura, o Ministério da Inovação, o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, vários ministérios acabaram. Qual é a herança nefasta de longo prazo? Porque assim, gente, a máquina pública, ela funciona independentemente dos ministros. Um ministro, ele consegue causar um dano limitado, graças a Deus, e também quando assume que quer fazer coisa legal, também não consegue fazer coisa legal muito rápido. Agora, os danos de longo prazo, vai perguntar para o pessoal que financia cinema no Brasil como está o cinema no Brasil. O cinema brasileiro quebrou. O audiovisual brasileiro, que é uma indústria... Gente, o que é o audiovisual dos Estados Unidos? Quem está nos assistindo aqui, quantas pessoas assinam Netflix, ou HBO, ou qualquer outro serviço? Isso é o audiovisual dos Estados Unidos. É uma indústria poderosíssima, que gira bilhões de dólares por ano. Ela é super importante para o PIB dos Estados Unidos. Ela não é assim uma bobagem. Durante a pandemia, qual foi a grande indústria que floresceu?
Foi a indústria do entretenimento. Tanto é que as ações que são espelhadas no Brasil com as ações dos Estados Unidos, os BDRs, né? Ela no Brasil, de Disney e não sei o quê, explodiu o valor. Por quê? Porque essas empresas se valorizaram absurdamente. No Brasil, a política simples do Bolsonaro, de criticar a Lei Rouanet, de congelar o fundo do audiovisual, ele destruiu um setor que você não tem ideia. Tem iluminador que ficou sem pagar conta, tem maquinista que puxa lá a câmera, tem, assim, ó, foi uma destruição em massa. E isso, para recuperar, é lento, demora, porque agora as pessoas vão começar a entrar de novo com os projetos. É um ano de captação, é um ano para realizar o negócio, para filmar, é mais meio ano negociando com o cinema para botar nas salas, é negociação com produtora. Talvez no fim do primeiro governo Lula, deste próximo agora, desse que estamos vendo agora, o cinema brasileiro volte a ser uma indústria. Então esse é o grande problema. A gente não vai ver os efeitos do que o Milei está fazendo em relação aos ministérios agora. Isso vai aparecer na Argentina como apareceu aqui no Brasil, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois. Então, os argentinos que se preparem, porque nós já vimos esse filme antes aqui. Olha, vimos. Eu não acredito que ele vai ficar 2 anos. Eu acho que ele não passa 1 ano. A hora que os argentinos sentirem que é um estelionato eleitoral e argentino vai para a rua, e vai mesmo, aí acabou, velho. Aí não vai, não tem jeito, não tem como. Inclusive... E ele só tem 42 deputados, hein, Chico? Ele só tem 42 deputados. De 200 e... Esqueci. De 300 e poucos. 200 e poucos, né? Agora, então o Bolsonaro foi lá, né? E passou vexame, pagou pelo mico. menos pra gente, né, dar um pouquinho de risada dessa história toda, porque é difícil, Pagou mico, né? Ele tentou aparecer na foto, né, oficial dos chefes de Estado, mas ele foi barrado, gente. A internet, obviamente, não perdoou essa história, ele virou meme. Tem diversos memes colocando Bolsonaro na foto, né? Colocando Bolsonaro fake na foto. Aí, olha só. No canto esquerdo, tá vendo o Bolsonaro ele surgindo na foto do chefe de Estado. É maravilhoso esse meme, né? É maravilhoso. Opa! De pijama. Quem disse que Bolsonaro não apareceu na foto? Aí tem uma montagenzinha dele aparecendo aos poucos, é maravilhoso. Ele também foi vaiado num restaurante. Ah, olha só, esse daí é o Milei e o Me Livrei também, né? Que é o que aconteceu. O Me Livrei é a gente no Brasil. Esse é o Bolsonaro sendo barrado. Sendo barrado não, perdão, sendo vaiado. Tem som? Vamos ouvir. Ele não consegue disfarçar, né? Assim, a face dele, o desgosto, ele não consegue. É burro, ô Demore, porque ele sabe que dá certo é comer pizza em pé na rua, como ele fez nos Estados Unidos. Ele foi tentar entrar no restaurante, dá nisso. Por exemplo, a Cristina Kirchner também foi vaiada, né? Ela também foi vaiada e ela teve uma outra reação também. A gente tem um vídeo disso também. Agora está sendo ela do lado do Milei, ela dá uma olhadinha, inclusive, para o bastão presidencial. Olha aí. Isso é a reação da Cristina Kirchner quando ela foi vaiada. Parecendo deputado bolsonarista. Para a gente ver o clima de tensão que está lá na Argentina, né? Está parecendo deputado bolsonarista. Eles gostam de fazer assim. Mas teve de tudo, né, Demore? Mas ela foi, né, Gabi? É impressionante, assim, vamos reconhecer aqui, a democracia argentina, ela passa por problemas econômicos há muito, muito, muito tempo. Exato. Eu nasci na fronteira com a Argentina, me criei na fronteira com a Argentina, eu conheço muito bem a Argentina, assim, o quintal da minha casa, né? Eu acompanhei todos os planos econômicos, inclusive a primeira e única vez que a Argentina mudou de nome do peso, né, virou o Austral, né, que era uma moeda de transição. Acompanhei a época que os argentinos tinham a paridade cambial, né? As pessoas se enganam, a economia da Argentina nunca foi dolarizada, os argentinos nunca abandonaram o peso. Teve uma paridade cambial peso-dólar, é diferente. E aí eu sentia muita inveja dos meus amigos argentinos, todo mundo de boné da Nike, de tênis novo, os caras viviam como se fosse norte-americano, né? Era um negócio impressionante. Os melhores carros, iam todos os restaurantes da praia, que a gente não podia ir, porque a gente não tinha grana, era um negócio incrível, mas a gente viu que aquilo lá tinha favas contadas, né? Agora, vejam a diferença da consolidação da democracia argentina com todos os seus problemas. O Alberto Fernandes foi lá, passou a faixa, cumprimentou o presidente. A Cristina Kirchner, como presidente do Senado, ela é vice-presidente, porque na Argentina quem se elege para a presidência do vice-presidência vira presidente do Senado também, né? Então ela foi lá, fez foi de vermelho, né? Claro, não poderia deixar de ser, mas foi lá, fez a cerimônia, brincou com o Milei, cumprimentou o Milei, porque os argentinos têm um pouco essa noção de que, assim, a política ela é transitória também, e o Milei, é importante a gente falar uma coisa, gente, o Milei, ele não tem uma eleição como teve o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro em 2018 elegeu a maior bancada
o PSL do Bolsonaro elegeu a maior bancada em 2018. E junto com o Centrão, o Bolsonaro nadou de braçada, não tinha dificuldade nenhuma em fazer articulação política no Congresso, só não fazia porque o Bolsonaro não gosta de política, o Bolsonaro gosta de ditadura, é diferente. Agora o Milei elegeu, se não me engano, 42 deputados, é um número insuficiente, o Milei precisa juntar esforços, é uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo Viana aqui no ICL, o Rodrigo Viana comentando, ele comenta muito bem sobre a América Latina, e eu consegui aprender muita coisa com ele. O Milei precisa da direita macrista, ou seja, do rescaldo que tem do Macri, da Patrícia Bullrich, né? A gente está falando a direita tradicional, como se chama nos Estados Unidos, o old money, quando você anda ali perto do Central Park nos Estados Unidos, você vê aqueles apartamentos que é gente que mora há 200 anos, que tem dinheiro de família, 500. Então, a Argentina tem essa galera que está lá desde a época do Cabildo, quando eles expulsaram os espanhóis, só podia votar quem era dono de terra, homem, branco, só participava das reuniões dessas pessoas, escolhiam os presidentes deles. A Argentina tem essa tradição caudilista, né? Então, a Patrícia Bullrich é de uma dessas famílias. O Macri é ligado a essas pessoas. O Milei não vai precisar só deles. O Milei vai precisar também dos peronistas de direita, porque sim, há peronistas de direita, né? É uma coisa... Porque o Perón teve várias vidas, né? O Perón foi ditador, foi democrata, foi de direita, foi de esquerda, foi de tudo, né? Então, ele vai precisar de uma grande, como dizia o Tarso Genro, Chipinho, concertação nacional, né? Sem isso, o Milei cai. Então o Milei, eu acho que ele não vai ser tão doidão assim, porque ele sabe que a faca está no pescoço, mas, se ele bobear, ele é de lá, né? Ele pode não ser tão doidão assim, mas ele não tem maioria, aliás, tem minoria no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Isso. Ele não tem muito como negociar, não tem muita margem de manobra. Ele vai criando dificuldades para os próprios empresários argentinos, quando ele cria obstáculos a negociações com o Brasil, com a China, mesmo que ele desminta, vai marcando aí, vai dificultando. Agora, ele tem o eleitorado dele, que espera dele a manutenção daquelas promessas. Ele não pode abrir mão daquilo, senão vai juntar o pessoal que não votou nele, os sindicatos, vão para a rua, já estão anunciando manifestações, e daqui a pouco quem vai engrossar essa turma de oposição ao Milei são os eleitores do próprio Milei, que vão estar completamente desconfortáveis quando perceberem que os preços vão continuar subindo, que a inflação vai ficar disparada, quando os aposentados pararem de receber os benefícios, né, quando as políticas sociais forem todas para as cucuias, aí ele vai ter a oposição e aqueles que votaram nele contra ele nas ruas. Eu acho que isso aí dificilmente passa de um ano, viu? Os 2 primeiros anos, inclusive, vão ser muito duros na economia. Não há plata, ele diz, não há plata. Não há plata, vai. Não, ele falou uma coisa importante ontem, né? Que não tem dinheiro, as coisas vão piorar muito. Falou isso claramente ontem. Claramente. E falou uma coisa interessante, né? Quem vai pagar dessa vez é o dinheiro público, não o dinheiro privado. Ora, na Argentina, nunca o dinheiro privado pagou, só o das famílias, né? Vamos lembrar que o último grande empréstimo, o maior empréstimo que o FMI fez na história do FMI, foi feito para a Argentina durante o governo Macri. Já há estudos bastante consolidados na Argentina, inclusive publicados pelo próprio Banco Central argentino, não à toa, o Milei tem raiva do Banco Central, mostrando que a imensa maioria, se não me engano foi 44 bilhões de dólares, a imensa maioria desse dinheiro em 6 meses, Gabi, ele voou todo para o exterior, porque o governo usou o grosso desse dinheiro para pagar conta de empresa privada e pagar, sabe quem, Gabi? Banco. Os bancos que operam na Argentina foram os primeiros a botar a mão nesse empréstimo. Então, o empréstimo que deveria ir para a Argentina para fazer obras públicas, para empregar pessoas, para fazer mais programas sociais, para você incentivar alguma parte da economia que pudesse empregar a gente de fato, esse dinheiro foi parar na mão de banco e de milionário e bilionário argentino. Ato contínuo, eles mandaram esse dinheiro, esses dólares para fora da Argentina, o que causou de novo a queda do preço, porque os dólares foram embora. Então, a Argentina é um imenso estelionato financeiro que acontece continuamente e não vai ser diferente com o Milei. É isso aí, Demore. Vou me despedir de você pedindo para o Gabriel Vento colocar aqui a imagem da garrafada que o Milei quase levou na posse, que é só para as pessoas sentirem o drama aqui do que a gente conversou agora. Olha só. Caraca, passou muito perto. Passou muito perto. Esse é o nível de tensão que a gente está conversando aqui, Demore. Eu vou te deixar com essa. Aliás, vou deixar... De vidro, hein? Exato, essa faz estrago. Esse é o clima que a gente vai ter aí nos próximos... O problema maior é o seguinte, ele já disse, não há plata, vai ser tudo muito difícil, muito duro. Agora, eu quero saber se a população vai concordar com isso para poder sofrer daqui para frente.
Vamos ver. Demore, obrigado. O Chico Sainz está aqui na porta e vai entrar agora com a gente para falar de mais um assunto. Para falar de mais um assunto quente aqui no Brasil. Demore, obrigada, querido. Tchau, obrigado, meus amores. Tchau, tchau. Fala, meu xará. Olha aí, olha ele. Tô batendo na porta. Polícia Federal? Ou de casa, ou de casa, ou de fora. E aí, meu querido? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Pinheiro. Que bom estar com vocês aqui. Muito bom estar com você. Pena que é para falar de um assunto tão tenso, né? A gente vai falar, claro, de Braskem, não teria como ser diferente. Acabou de sair uma reportagem do Gerson Camarote, do portal G1, dizendo que Lula, né, o presidente, resolveu entrar pessoalmente no caso da Braskem, ao invés de chamar de caso Maceió, né? É muito importante que a gente afirme essa posição no caso Braskem, chamando, né, o prefeito de Maceió para uma reunião no Palácio do Planalto, reunião que vai acontecer amanhã. A gente já imagina qual que vai ser o tom dessa reunião, né, Chico? É muito importante realmente que todo mundo se mobilize, porque o que está acontecendo é surreal, é um absurdo, né? É isso aí, bote absurdo nisso. E não é só o prefeito de Maceió, não, o JHC. Vai todo mundo, vai a República de Alagoas inteira. Olha. Arthur Lira, Renan Calheiros, Paulo Dantas, todo mundo convocado para conversar com o Lula antes, olha o detalhe, antes da instalação da CPI. Antes, um pouco antes da instalação da CPI, o Lula quer a República de Alagoas inteira no Palácio Planalto para ver o que é que sai, né? O esforço do Lula, esse esforço concentrado aí de amanhã, da terça-feira, vai ser para tentar evitar a CPI e tirar uma solução entre a política alagoana e a Braskem, para levar uma espécie de carta, ali um manifesto, um documento para resolver a parada. Vamos ver se ele consegue, porque, Gabi e Chico, não interessa ao Palácio do Planalto levar essa peleja alagoana para o Congresso. Essa briga, Renan Calheiros, Arthur Lira, ela não interessa ao Lula nesse momento. E se começa a CPI pode virar um foco dessa intriga. É uma briga lá das Alagoas que, se vai para Brasília, acaba, de certa maneira, prejudicando o governo. Então, essa tentativa do Lula de falar com todo mundo amanhã, a intenção do governo é colocar todo mundo na mesma mesa. Eu acho difícil colocar ali o Arthur Lira, o Renan, o prefeito de Maceió, o JHC e o Paulo Dantas, governador de Alagoas, porque todo mundo está brigado nessa parada. Tem dois lados bem definidos. O lado do Renan, que fica o governador, o Paulo Dantas, o lado do Lira, que fica o prefeito. Mas chamou todo mundo, inclusive o filho do Renan, o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, também está convocado, Gabi. Então, a ideia é sentar Alagoas inteira no mesão para tomar café amanhã com o Lula e ver se resolve, se tira a população de Maceió desse buraco. No caso, é literal, né? Literalmente tira do buraco desse crime ambiental cometido pela Braskem nos últimos anos. Chico, agora há também informações de que vários setores do governo, inclusive do PT, né, não querem essa CPI, porque essa CPI pode servir de palanque para a oposição bolsonarista atacar o governo cutucando a Petrobras, porque a Petrobras é dona de parte da Braskem. É verdade que a maioria das ações da Braskem estão com a Odebrecht, mas a Petrobras também é dona. E que eles poderiam querer usar a CPI da Braskem para atacar a Petrobras. Então há um clima assim, vamos segurar essa CPI, porque não é para a política que essa CPI vai prestar. Você está corretíssimo, Xará. O pensamento do Palácio do Planalto, daí essa reunião de emergência, é evitar a CPI. O Jacques Wagner, líder do governo no Senado, também trabalhou está trabalhando assim, com o telefone quente no ouvido, ligando para todo mundo para tentar evitar a instalação.
Eu duvido, porque a cerimônia está marcada, está todo mundo convocado, eu duvido que consigam evitar a instalação, mas podem enfraquecê-la já de cara e fazer com que não ande, porque não acrescenta nada para o governo nessa hora, puxa para Brasília a intriga alagoana entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros. Não é bom negócio para o governo nesse momento, que quer passar também os projetos lá do Haddad, quer completar o pacote do Haddad, a parte econômica da vida do governo. Então, jogar o buraco de Alagoas cometido pela Braskem nessa hora em Brasília não é bom negócio para o Palácio do Planalto, e é isso que o Lula, Jacques Wagner, a tropa aí do governo vai tentar evitar a todo custo. Ô, Chico, tem uma outra história também, ou melhor, Chicos, tem uma outra história, né? Porque no domingo a gente viu as imagens, para quem não está prestando atenção nas imagens, é importante porque a gente mostrou uma parte da mina 18 se rompendo, afetando a Lagoa Mundaú. Aí, essa imagem que está aparecendo agora. Aquela espuma ali, né? Isso, exatamente. É uma imagem impressionante, inclusive, né? Então, se você estiver só ouvindo, agora é a hora de você dar uma olhada aqui. As autoridades continuam discordando sobre os riscos a respeito disso, né? O Ministério de Minas e Energia soltou uma nota dizendo que o incidente foi localizado sem danos maiores aparentes e tem vários especialistas dizendo que um rompimento total pode acontecer a qualquer momento. A gente já falou a respeito disso diversas vezes aqui. Chama muita atenção a nota oficial da Defesa Civil da Prefeitura a respeito disso, né? Porque parece que é uma nota de assessoria de imprensa da Braskem, dizendo, olha, gente, as pessoas já foram retiradas, não há nenhum risco às pessoas. Como se essas pessoas não tivessem sido retiradas das suas casas à força, não é, Chico? Casas que moravam há anos e anos. Exatamente. Eu fiquei, assim, chocada. Não, é absurdo. Você colocou inteiramente 100% de forma correta, Gabi. Parece que é da própria Braskem. Parece o pessoal da prefeitura trabalhando na assessoria de imprensa da Braskem. Aliás, a Braskem hoje ela foi ao mercado aí, ao mercado de comunicação, comprou espaço em todos os jornais. Tem alguns portais, como o Metrópole, por exemplo, que você clica na notícia, já vem ali como opção uma página gigante da própria Braskem para dizer que eu sou boazinha, eu não cometi crime nenhum, eu trabalho pelo Brasil e está nesse tom. Mas é um absurdo. Chico, uma coisa que não tinha acontecido ainda, a gente não tinha visto comerciante, nem a parte que vive do turismo em Maceió, reclamando de nada até o momento. Hoje começou a donos de restaurantes, as mulheres, uma comunidade perto da Lagoa do Mundaú que vive de artesanato, todo mundo protestando porque caiu já para valer o turismo nessa área. A Lagoa do Mundaú tem vários restaurantes e lá os barcos, param vários barcos de turistas. Esses barcos não estão mais parando por conta do perigo. Você viu aí a imagem, né, Gabi, que você mostrou? Essa imagem que parece imagem de filme de catástrofe ambiental, né? Aquele sinal que chega com os animais. Aquele sinal que vem com os animais e depois vem a catástrofe. Então, começa a prejudicar, sim, o turismo de Alagoas, a comunidade que vive de mariscos aí dessa área também, pescadores, marisqueiros, também já muito afetada, dono de restaurantes. Então, aquele papinho de que, não, o turismo é longe daqui, não vai mexer, o turismo é só de pacotes lá nas praias mais distantes, isso não é verdade. As pessoas que vivem desse dinheiro do turista começam a ser prejudicadas. Eu acho que tem que sair uma solução dessa reunião amanhã com o Lula para contemplar esse povo todo. Se ficar só na mão deixar na mão da Braskem e da Prefeitura de Maceió, você sabe que não vai sair nada que preste. Pelo menos até agora, nenhum sinal disso, né?
Chico, nenhum sinal disso. A gente vai continuar acompanhando, né? Porque esse caso é realmente um absurdo, mas a gente não vai deixar de trazer as novidades a respeito disso e ficar monitorando muito de perto, né? Muito de perto as ações da Braskem que não estão sendo tomadas e as que estão sendo tomadas também. Querido, obrigada por hoje, viu? Um beijo, até amanhã. Obrigado, dupla incrível. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, meu querido Xará. Tchau. Já tem gente batendo aqui na nossa porta, né? Tem. É ele, né? O Cacai. O Cacai que não aparecia aqui fazia um tempo, né? A gente estava até com saudade. Há 2 semanas que eu não vejo Cacai assim, tão perto. Cadê você, Cacai? Boa noite. Aí, ele entre nós. Boa noite, Carlos Cacai. de Almeida Castro. Olá. Excelência. Excelência. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Grande Cacai. Chico. Vamos começar falando de Braskem, já que a gente estava falando com o Chico Sá a respeito desse assunto, né, Chico? Vamos perguntar, eu vou aproveitar a presença do Cacai aqui já para perguntar da responsabilização da empresa. Tem um assunto aqui que não deu tempo até para falar com o Chico a respeito disso, mas o governo de Alagoas quer desapropriar a área de risco. Tem 5 bairros ali de Maceió que foram afetados pela mineração da Braskem. Ela quer que ganhar. Pertencem à Braskem, essas 5 áreas, né, esses 5 bairros de Maceió. E sabe qual que é o objetivo, gente? Transformar aquilo ali num parque ambiental, 3 quilômetros quadrados aproximadamente. Eu queria ouvir o Cacai a respeito disso, né? Porque é uma área ali, esse anúncio foi feito logo depois do anúncio de rompimento de parte na mina 18. Quer dizer, o Cacai... falta uma responsabilização de fato da empresa, né? Porque me parece que foi uma ação claramente ali para tentar limpar a imagem, né? Para transformar, trazer essa imagem da Braskem que ela quer vender de uma empresa preocupada com o meio ambiente, enquanto a gente tem um desastre em curso acontecendo. A olhos vistos, né, Chico? Pois é. Esse caso é um caso ímpar, né? Porque há muitos anos a gente sabe que isso não é nem que ia acontecer, que estava acontecendo. Exato. Eu, há muitos anos atrás, conversando com... Eu já advoguei para muito político lá de Alagoas, muito. E tenho grandes amigos lá, empresários e tal. E isso já era uma coisa que todo mundo sabia. Tanto é que, recentemente, eu não conheço os detalhes para dar uma opinião jurídica sobre se essa responsabilidade é concorrente, porque ontem eu vi uma matéria em que se dizia que seria responsabilidade concorrente. Quer dizer, o Renan me manda com muita frequência, diariamente, a opinião dele sobre tudo isso. Ele sempre tem um foco específico de responsabilização. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos que tem, evidentemente, que apurar a responsabilidade de uma coisa que há muito tempo, tanto é que tem famílias que saíram da área há 5 anos. Eu vi uma matéria esse final de semana de pessoas contando que já tinham saído de lá há muito tempo atrás. Inclusive, até tem uma informação que é lamentável se for verdadeira, que há um controle para onde levam as pessoas. As famílias mais pobres são achadas em lugares muito simples, e as famílias que tinham uma condição melhor são levadas para hotéis e tal. Agora, o que interessa num caso como esse é tirar a política da mesa. Eu entendo que, evidentemente, o Lira e o Renan têm uma briga histórica ali, mas nessa hora há que ter uma responsabilização no controle do governo federal. O governo federal tem responsabilizado, sim, porque a exploração que se dá através de autorização, por tudo que li, não é minha área, de órgãos federais. Porque não pode haver, olha só a situação em que estão as pessoas, bairros inteiros e tal. Então, a necessidade da responsabilização é evidente. O que se tem que saber, e aí uma coisa muito específica, é quem é o responsável direto ou se existe uma responsabilidade concorrente. Eu não saberia dizer porque não conheço especificamente os detalhes do processo. Cacai, tem uma outra história que eu acho importante a gente ressaltar aqui, recente, do Ministério Público de São Paulo, né, que vai investigar a conduta do promotor aposentado Marcelo Milani. Ele admitiu que errou quando ele entrou com ações de improbidade que foi movida contra o ex-prefeito, atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesse acordo que ele fechou com a Justiça, o Milani disse, né? O Milani?
Milani. Ele disse que se excedeu em sua conduta e ajuizou ações de improbidade administrativa em face de Fernando Haddad com uma má interpretação da conduta do então prefeito. O Haddad tinha pedido essa investigação contra o Milani por cobrança de R$1 milhão de propina. Mas e aí, né, Cacá? E os impactos que isso teve, por exemplo, nas eleições, né? A gente estava ali na iminência de uma eleição, o Haddad estava concorrendo, e a gente tem agora essa admissão, né, de erro por parte do promotor. Só completando, não ficou parecido com aquela história do Moro liberar, né, áudios de Palocci, né, na véspera da prisão do Lula, e agora esse promotor admite que ele, né, envenenou a história do Haddad às vésperas da eleição do Haddad. Quer dizer, teria ajudado a eleger essa coisa que estava no poder. Isso é de uma gravidade ímpar, né? Porque o promotor, ele não defendeu, pelo que vi na mídia, ele não admitiu apenas que exorbitou, ele admitiu que dolosamente ele fez uma ação contra o Haddad porque o Haddad havia o acusado anteriormente de determinada conduta. Então aí você tem que ter, obrigatoriamente, uma investigação criminal, porque esse cidadão, sendo verdade o que ele próprio disse, ele cometeu o crime, provavelmente, no mínimo, de abuso de poder e prevaricação. Sem contar que vai ser necessário que o Ministério Público tome as providências internas. O Ministério Público tem um espírito de corpo muito grande. O MP está investigando agora, Cacá, inclusive. Eu vi que está investigando, eu quero saber até onde vai, né? Porque o Chico lembra uma coisa importante aqui, que quando aconteceu do Moro vazar aquela delação do Palocci, houve à época algo muito, muito desconfortável, no mínimo. O Supremo Tribunal reconheceu que o Moro teria cometido um erro. E o Moro mandou uma correspondência ao Supremo Tribunal, meio que pedindo desculpa, e ficou por isso mesmo. Quer dizer, o esprit de corps do Ministério Público, o esprit de corps do Poder Judiciário, é algo que é inadmissível, é completamente inadmissível. Ontem eu participei rapidamente de uma discussão interessante, para ver se tenta terminar com esse esprit de corps de forma geral. O Moro está sendo colocado na lista daqueles que atentaram contra as prerrogativas dos advogados. Em sendo cassado, Chico, e acho que vai ser, provavelmente ele vai fazer como todos fazem, batem as portas da OAB para conseguir o quê? Para conseguir uma carteira para advogar. Ora, a OAB, em boa hora, fez um cadastro daqueles que estão ofendendo ao longo da vida profissional, como juiz, como procurador, como quem quer que seja, ofendeu a prerrogativa do advogado. Esse cidadão não pode pegar a carteira de advogado. Veja só como é grave. Da mesma forma, o Ministério Público tem a obrigação, nós vimos no caso do Deltan, eu cheguei a advogar para a Cátia Abreu, fazendo a representação do Deltan no CNMP, ele conseguiu 19 à época, 19 prorrogações e adiamentos do processo dele para não ser julgado. E o tribunal absolutamente passando a mão na cabeça dele. Então, a sua lembrança, Chico, ela é muito oportuna. Isso aconteceu com o Moro, não houve uma apuração séria, é como se fosse possível cometer um crime e pedir desculpa. Se fosse assim, então, eu levaria os meus clientes acusados pelo Ministério Público e diria o seguinte: vamos pagar aqui porque eu estou arrependido. É assim que funciona. Então, esse caso específico é muito grave, embora ele já esteja aposentado, pelo que a imprensa indica, eu acho que existe possibilidade, sim, de fazer uma investigação para caçar a aposentadoria dele. Você imagina o que é um cidadão admitir que usou a força do poder do Estado para poder perseguir alguém, para poder denunciar alguém, porque tinha um problema pessoal com essa pessoa. É muito grave. É exatamente, mutatis mutandis, o que o Moro fez com Lula. O Moro tinha uma penenga pessoal em relação ao Lula, política, porque ele queria, em primeiro lugar, beneficiar o Bolsonaro para depois a ser ministro da Justiça e para entrar na política definitivamente. Então, essas questões têm que ser realmente muito bem pensadas em como vão ser enfrentadas. Esse caso agora, ele pegou uma dimensão muito grande por todos os motivos. Pelo Haddad ser hoje um ministro importante, pelo Haddad ser uma pessoa que pode ter perdido ou que isso possa ter relevância para ele ter perdido a eleição, e principalmente
porque há uma desfaçatez incrível de admitir, eu não vi a declaração dele por escrito, mas é o que a mídia está dizendo, de admitir que processou por improbidade o Haddad, porque o Haddad teria feito uma acusação em relação a ele. É de uma gravidade ímpar, tem que ter apuração criminal e tem que ter responsabilização na aposentadoria que ele hoje usufrui, evidentemente com os méritos específicos, mas que isso pode vir a caçar a aposentadoria dele. Mas só para completar esse caso aí, essa declaração desse promotor, se isso contribuiu ou foi decisivo, né, para a derrota do Haddad, a vitória do Bolsonaro, não tem nada que pague isso. Nada. O estrago para o país foi enorme. Como o do Moro. Não tem a dúvida. Agora, o Moro, eu só te pergunto o seguinte, o Moro tinha que ser preso, mas, por enquanto, o risco que ele corre é perder o mandato. Não é? Mas o Tribunal TRE lá do Paraná, até agora, não decidiu. Isso vai sair ou não vai? Eu converso com frequência com advogados de lá que me ligam para me colocar a par, sabem do meu interesse em acompanhar esse caso. Eu sou um dos que mais enfrentei esse senador ao longo da vida dele, política, 100% política, sem ética, sem nenhum critério moral. Eles dizem que em janeiro... Sem língua portuguesa. É quase uma piada. É assim, imaginar que esse cidadão passou num concurso de juiz é algo inacreditável. A informação que me dão é que em janeiro deve ser julgado o caso dele. E aí, o Poder Judiciário ele tem um dinamismo próprio, né? Assim, a partir do momento que ele for cassado, se for cassado, como estou dizendo, no Paraná, eu acho que o TSE vai dar uma prioridade nesse julgamento. E ele, sem mandato, não tenha dúvida não, Chico. Ele vai ter que começar a ser responsabilizado por uma série de questões que ele fez. Essa que é a verdade. O Moro admitiu, veja só, nesse caso específico que você lembrou, em que ele admitiu por escrito, que usou indevidamente para influenciar na eleição. Isso tem uma gravidade enorme. E aí você tem os diversos outros casos que têm que ser apurados, das condutas que ele teve enquanto juiz, enquanto ministro da Justiça. Eu já disse uma vez, acho que para vocês mesmo, que o Moro, de uma forma covarde, ele determinou a abertura de um inquérito contra uma pessoa muito próxima a mim, porque ele não tem coragem de fazer um enfrentamento direto comigo, e eu fui à delegacia conversar com o delegado da Polícia Federal. Ele me disse, Cacá, nós temos vergonha do que está acontecendo. Ele está instrumentalizando a Lei de Segurança Nacional e o Ministério Público, ele era ministro da Justiça, e a Polícia Federal, e teria determinado a abertura de quase 100 inquéritos para perseguir estudantes intelectuais. É algo inacreditável. Quer dizer, essas pessoas, quando abusam da autoridade desse jeito, tem que ser responsabilidade. Por isso é que quando nós tivemos a discussão da lei de abuso de autoridade, eu me lembro como se fosse hoje. Essa lei estava adormecida no Congresso, e o Renan Calheiros foi o relator para tentar aprovar a lei. E a discussão, então, foi completamente controvertida. Esse cidadão mesmo, esse Sérgio Moro, me lembro da época ele criticar a lei Renan Calheiros. Eu me lembro de participar de debates, não com ele, porque ele não debate com ninguém, é um indigente intelectual, mas eu me lembro de participar de debates, as pessoas falaram, a lei Renan Calheiros. Eu falei, não, a lei não é Renan Calheiros. Essa lei de abuso de autoridade foi uma lei que foi apresentada à época em que o Gilmar Mendes era presidente do CNJ e o ministro Teori Zavascki foi quem fez, através de um grupo de estudiosos e tal, é que fez a elaboração da lei. Só que depois sentaram em cima da lei, porque era uma lei que poderia atingir os poderosos, e quando voltou a discussão, uma forma que tinham de fazer com que a lei não deveria passar é dizer, mas essa lei é a lei do Renan Calheiros, que dificultava a discussão política dentro do Congresso. Então, tudo isso é muito grave. Eu acho que o abuso de autoridade tem que efetivamente ser usado contra essas pessoas que, assintosamente, esse caso do procurador é algo inacreditável. Me parece um pouco com a confissão do Janot, quando ele escreve no livro. O livro teve revisão, teve pessoas que leram antes de sair publicado, que ele escreve que pegou um revólver e foi ao Supremo para matar um ministro supremo. Você vê. Isso é algo assustador. Isso ensejou, inclusive, à época, não sei se ainda vale, uma ação contra ele
e uma liminar que o impediu de chegar até 300 metros do plenário do Supremo. Me lembro. Ou seja, inviabilizou a advocacia dele completamente, porque a saída dele era advogar. Então o Brasil precisa aprender a fazer esse enfrentamento. Você não pode ter um cidadão como o Deltan, que tinha 20 processos contra ele, de abuso de autoridade, dos mais diversos tipos de direito administrativo, de direito penal e tal, e simplesmente falou o seguinte: então, como eu vou aproveitar a popularidade que eu adquiri exatamente por causa dos abusos, esse país é complicado, o cidadão abusa e por causa desses abusos ele pega uma popularidade incrível. Então ele se aproveitou e falou: não, agora eu vou fazer o quê? Eu vou me aposentar, arquivam-se os inquéritos e os processos administrativos contra mim, e eu vou ser deputado federal. Felizmente, numa coragem enorme e corretamente, viu que aquilo era uma fraude, era uma forma de burlar, e caçaram o mandato do cidadão. É o que tem que ocorrer agora, por exemplo, com esse procurador, que admitiu que fez isso com a Haddad, que pode ter sido responsável. Eu não sei qual a importância que isso teve no julgamento, não quero ser leviano, mas imagina se isso teve importância, o prejuízo que esse cidadão não causou ao Brasil, um fascismo enraigado de 4 anos de Bolsonaro, uma coisa inacreditável. E, paralelamente a isso, evidentemente, tem que se apurar a responsabilidade do Moro e de todas as autoridades que usam do cargo para poder cometer esses abusos. Inclusive, só complementando aqui a informação, porque o Milani ele deu uma entrevista para a coluna do Fausto Macedo no Estadão, negando que as ações de improbidade que ele ajuizou tenham sido produto de retaliação, de perseguição política. Ele disse que foi um erro, né? Então, ele disse também, o texto do acordo foi firmado de boa fé e que está sendo usado agora para fins exclusivamente políticos. Isso aí, Gabi, é uma coisa que nós temos que pensar muito pelo seguinte: no Brasil, você não pode ter um crime de hermenêutica. Ninguém pode ser condenado e processado por pensar diferente daquela decisão final que saiu. Isso é uma coisa que é assim que funciona o Poder Judiciário. Agora, eu não conheço os termos, por isso que eu disse desde o início, mas o que está sendo explorado é que ele teria admitido. Se admitiu, é crime e tem que ser responsabilizado. Nós temos, Chico, hoje algumas questões interessantes, né? Porque as pessoas... eu vi um debate, eu não sei de quando é, porque eu não consegui localizar quando, uma entrevista que o Mangabeira Unger fez com o ministro Luiz Roberto Barroso. É estarrecedora a entrevista. Vocês depois entrem aí para vocês localizarem. Eu até escrevi um artigo que sai amanhã e eu cito essa entrevista. Porque o Mangabeira Unger pega, até de certa forma eu senti o ministro Barroso constrangido, ele começa a dizer que o Supremo cometeu crime, que os ministros do Supremo cometeram crime quando julgaram o Moro parcial e a 13ª vara incompetente. Ele fala que aquilo foi uma chicana, ele fala que aquilo foi uma forma não correta de agir, e o Barroso até, reconheço, pelo menos na minha visão, com certo constrangimento. Por quê? Porque Barroso fala uma coisa, fala: olha, você tem que ver qual era o entendimento final, para em cima do entendimento final, você analisar qual é a posição do Judiciário. O Judiciário considerou, depois de ter considerado que não era parcial, considerou que era parcial. Esse é o entendimento. Então, no processo dentro do Judiciário, se esse cidadão admite que usou o poder do Estado, o poder acusatório do Estado, que ele é que tem esse poder, para poder satisfazer um interesse pessoal, isso é de uma gravidade enorme. Esse é o terror que muitas vezes... Por que o advogado, Chico, na nossa lei e na nossa história, diz que nós não devemos ter medo nem do juiz, nem das consequências da imprensa, nem... O processo não pode nos assustar. Muitas vezes, você tem o risco da pessoa falar assim: pô, o Cacá briga muito com o Moro, eu não vou procurar não, pode ser que o Judiciário não goste dele. É uma forma de intimidar a pessoa. Ora, nós temos a obrigação, como advogados, de ter uma coragem cívica, de dizer o seguinte: o senhor, se for dentro da ética, se for dentro das divergências naturais de interpretação da lei, faz parte do jogo. Agora, se for a instrumentalização, como o Moro fez, como o Deltan fez, como a Força Tarefa fez, como esse senhor
procurador parece que fez, a instrumentalização do Poder Judiciário do Ministério Público para atender interesses pessoais ou políticos, isso tem que ser responsabilizado. Cacai, você falou há pouco aí de gente que aproveita uma coisa ou outra na política, né, para se notabilizar e para conseguir mais voto, apoio, seja lá o que for. Não é o que está acontecendo agora com esses bolsonaristas, esses deputados, que é uma enormidade de gente que não deveria, inclusive, estar no Senado ou na Câmara pela pobreza intelectual, pela pobreza de compromissos com o país, mas agora parece que querem tirar tudo em cima do Flávio Dino. Eu acho que essa semana é decisiva, a semana será sabatinado. O Dino também vai ser sabatinado, o Paulo Gonet, esse eu acho que não tem maiores rivalidades, mas vão querer aproveitar a votação, a inquirição lá, a sabatina do Dino, para aparecer e, se possível, para tumultuar aquilo tudo, inviabilizar a sessão, trocar sopapo. O que você está achando? Que é um bando de gente que não tem mais o que fazer, né? Não vou dizer nome, não, mas tem uma quantidade enorme no Senado que eu nunca vi igual, na Câmara igual, sabe? São os energúmenos, uns caras absurdos, né? Que pegam avião, vão lá para bater palma para Milei, para o cachorro do Milei. Que coisa, rapaz. Eles são tão desqualificados, alguns deles, e, além disso, falta, no meu ponto de vista, inteligência emocional e conhecimento de Brasília e da política do Supremo Tribunal Federal. Você imagina um senador desse, que tem o dever constitucional de fazer uma sabatina séria, com perguntas sérias, resolver ir para cima do Dino, do ministro Flávio Dino, sem ser com fundamentação sóbria e correta. Esse cidadão vai ser julgado depois pelo ministro Flávio Dino, se continuar senador da República. É uma coisa, falta inclusive inteligência emocional. Falta. Porque, veja bem, é óbvio, o Senado Federal tem que cumprir o seu papel constitucional, e é um papel importantíssimo, de poder fazer essa sabatina. Perguntas que sejam pertinentes, pode até... Tem um caso na história da República recente, em que um senador da República, ao fazer a sabatina e inquirir uma ministra que estava sendo sabatinada para ser ministra do Supremo, fez eu diria assim, com uma agressividade nunca vista em relação à ministra. Muito agressivo. Ele é muito preparado, é um senador extremamente preparado juridicamente. Ele foi acuando a ministra, veja bem, você fazer uma sabatina séria não lhe dá o direito de ser indelicado. Ele foi acuando, num dado momento, ele falou para a ministra assim: a senhora não tem nenhuma condição de ser ministra do Supremo. A ministra, eu sei porque estava acompanhando e depois soube através do Senado, eu tenho muitos amigos e clientes do Senado, a ministra pensou em desistir. Parou a sessão, o senador Eunício era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, chamou a ministra e deu uma acalmada nela, porque o clima ficou um clima extremamente delicado e ela queria desistir. Isso jamais acontecerá com o Flávio Dino. Flávio Dino já comprovou nas inúmeras vezes, inclusive nessa que está passando agora, que foi ao Senado, que ele tem um preparo intelectual e um embate, uma capacidade de embate inacreditável. Então, esses que se ousarem ir lá para tentar enfrentá-los, sem ser com questões sérias e que devem ser enfrentadas, é um direito deles, no meu ponto de vista, eles serão massacrados, como foram. Eu me lembro que recentemente falei com um desses senadores mais de direita, que ele falou: Cacá, nós vamos parar de chamar o Flávio Dino no Senado, porque ele chega lá e dá um banho. Ele tem um preparo intelectual fantástico, ele é um homem extremamente preparado, absolutamente apto a ser ministro do Supremo. Olha, disso eu não tenho dúvida. Se fosse só sabatinar o Flávio Dino, e quanto mais asneiras falarem, mais dá vontade de sentar no sofá, pegar a pipoca, o refrigerante e ficar assistindo, né? Que é isso, para você se deliciar com a estupidez dos outros e com a capacidade de argumentação, a sabedoria do Dino. O que eu estou vendo é outra coisa. São esses fascistoides que ocupam cargos tanto na Câmara quanto no Senado, agora vai ser no Senado, né? Esses caras resolverem tumultuar a sessão, ao ponto de interrompê-la ou de partir para vários tipos de provocações que possam ensejar de outros, quebra-pau, briga física mesmo, interromper e falar: não há condições. Olha o que eu estou dizendo. Eu não acredito. Não, veja bem,
Eu conversei, eu liguei para vários senadores, que eu tenho relação como amigo, como advogado e tal, até para impedir, na minha humilde visão, que você tenha um desgaste maior nas relações depois daquele desgaste que teve por causa daquela aprovação lá entre o Senado e o Supremo. Eu acho que é hora da gente botar a bola no chão, vamos chamar assim. A reação que eu vi dos senadores, em regra, é tranquila, vai ser uma sabatina tensa. Agora, eu concordo com você. O tumulto pode surgir, no meu ponto de vista, menos dos senadores mesmo. Tem alguns senadores que fizeram um ato essa semana, acho que ontem, que eu fiquei extremamente preocupado e meio estupefato, assim. 8 ou 10 senadores foram para cima de um caminhão contra o Flávio Dino, exatamente na linha que você está dizendo. Ali para falar para as redes. Você imagina, conta isso aí, mas vem um senador bêbado, né? O cara toma lá um single malt, um malte, né? E sei lá, de repente o cara tá fora de si, né? Para você ter uma ideia, eu até acho que esses que foram lá para fora, que subiram nos carros de som, que tiraram, que já estou sabendo, porque me informaram que mandaram para o Brasil inteiro, para o grupo deles e tal, esses não terão essa valentia, no meu ponto de vista, no Senado Federal. Porque é muito diferente. Ali eles estão fazendo o que você bem entendeu o espírito. Eles estão fazendo política, estão aproveitando desses gatos pingados, foi muito pouca gente. Acho que tinha mais gente do palanque do que na torcida, entendeu? Agora, eu fiquei impressionado de ver senadores. Eu vou ser sincero, esses senadores deveriam pensar em não irem à sabatina, porque eles foram de uma agressividade lá fora que, na verdade, eles demonstram que não tem eu diria, uma isenção necessária, porque o cidadão, quando está fazendo essa sabatina, ele sai um pouco de ser só senador, ele passa a ser juiz, que ele vai votar. É porque nós deixamos de levar a sério as instituições brasileiras, Chico. Imagina se alguém entra alcoolizado ali. Tinha que ter um bafômetro. O sujeito entra alcoolizado, você não sabe o que vai acontecer, né? Se é que você me entende. Se é que você me entende. Eu, para ser sincero, acho que esses eventos fora ali do Congresso, para poder aparecer para as redes sociais, primeiro que foi um fracasso absoluto. Não foi ninguém lá para... Não, foi uma coisa inacreditável. Agora, eu não sei, eu imagino que no momento em que eles estão sentados dentro do Congresso Nacional, com a presidência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da presença de vários senadores, a abordagem tende a ser diferente. Ainda que um ou outro seja um pouco mais abusado, ele terá a resposta certa, porque o ministro Flávio Dino é um craque. Ele tem um tirocínio, ele nunca foi advogado, não, mas ele tem um tirocínio do advogado de júri, é muito interessante, com cultura jurídica, né? Eu acho que vai ser tranquilo, eu tô confiando que vai ser aprovado com tranquilidade. É isso que eu ia te perguntar, se tem alguma chance de não ser aprovado esse nome. O Moro, por exemplo, ele ainda não revelou, né? Ele está totalmente fechado sobre o voto dele, e também a Bela Megali... o que disse... não sabe ainda como é que vai fazer, né? O Mi não revela. A colunista Bela Megali, o que ela falou é que o Moro vai definir se vota a favor ou contra o Dino só no dia. Claro que não, né? A gente sabe que ele não está querendo revelar o voto dele. Agora, isso estou comentando aqui porque a gente falou de Sérgio Moro. Rapidinho, Cacai, porque a gente já tem que encerrar, mas tem alguma chance do nome de Dino não ser aprovado pelos senadores? Eu acredito que não. Eu falei com muitos senadores, eu não vi... Tem um senador que eu procurei, que disse que não votaria nele, mas de uma forma até elegante, só discordo, não vou votar nele, e eu acho que ele tem que ter 41 votos. As contas que as pessoas mais preocupadas, eu conversei com os senadores que fazem essas contas e conhecem o Senado, estaria por perto de 52 votos. Claro, seria estranhíssimo que todos os bolsonaristas votassem no Dino, seria algo estranho. São 81 senadores, é natural que 15, 20 marquem uma posição política, mas eu acho que nunca a ponto de ter qualquer preocupação com eu não tenho pretensão de falar em nome do Senado, mas eu conversei com vários senadores e acho que a aprovação será tranquila. Muito bem, então, Cacai, obrigada por hoje, querido. Sempre um prazer a gente te receber aqui no Série Notícias Segunda Edição. Um abraço. Não suma, né? Não suma. Segunda que vem aqui. Estaremos aqui. Beijo, Gabi. Beijo, Chico.
Saudade de vocês. Cacai, Tchau. um abraço grande. Sempre muito bom encerrar aqui o programa com o Cacai, né? A respeito de todos esses assuntos. Excelente, excelente. Bom demais para a gente começar a nossa semana. Agora a gente tem Sinapse CL, é isso? César Calejão, Roberta Garcia vão entrevistar, ai, não estou enxergando o nome dele, Vinícius Rodrigues, doutorando em Antropologia Social e professor, também curador. Se acompanha a partir de agora. Semana tá só começando, gente. Amanhã a gente tá de volta. É isso, né, Chico? Boa noite para você. Até amanhã. Coragem, que hoje é segunda-feira. Vamos encarar a semana com força. Vamos Vem muito por aí ainda. Opa! Um beijo, gente. Até amanhã. Salve! Dia 17 de dezembro, é domingo, 8 da noite. O verdadeiro fantástico vai estar aqui, uma aula super especial com Eduardo Marinho, o filósofo das ruas. Já ouviu falar nele? É um cara que tinha tudo, tinha origem, tinha estudo, tudo para ser um bom vivant da classe média, mas ele preferiu viver nas ruas, como protesto, como indignação contra o sistema. E nas ruas ele muito aprendeu e muito nos ensina. É uma reflexão necessária para os dias de hoje. Dias de consumo exagerado, dias em que todos lutam para ter e não para ser. Por isso, a aula especial de Eduardo Marinho, domingo 17 de dezembro, às 8 da noite, para você se inscrever, clica aqui no vídeo, é de graça e é a única apresentação. Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, no ICL.